Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Olha, a irmã Rayane, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição. Eu não vou tomar muito tempo, sabe por quê? O que Deus mostrou para ela, eu estou trazendo aqui porque é algo muito sério e ao mesmo tempo bonito demais. É isso mesmo. Eu quero que você preste muito bem atenção, porque Deus tem os seus na terra para falar, mostrar e alertar. Você precisa de oração? Deixe o teu nome aqui embaixo para a oração. Cidade, estado e país. E onde você está me assistindo? Coloque aqui embaixo. Um horário da madrugada, veja os nomes do dia no vídeo e vou apresentar a Deus. O resto é Ele que vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Só vou te pedir uma coisa. Assista todo o vídeo, deixe um comentário. Se não concordar, eu te respeito. Não deixe de compartilhar no seu WhatsApp, nos grupos que você tem. Compartilhe com 2, 3 pessoas. Nos ajude a mandar esse vídeo para frente. A plataforma está um pouco difícil para indicar, então preciso da sua ajuda. E se inscreva aqui se não for inscrito aqui no canal. Do resto, conte com as nossas orações e preste bem atenção nesse vídeo. Não quero tomar tempo. É coisa séria. E muito bonito também. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Eu sei que tem aqueles que Deus usa. E olha só a forma que ela vem falando do que Deus passou para ela. Assista o vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, meus amados irmãos. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre uma visão que Deus me deu. Essa semana, amados, tive uma experiência profunda com a visão aberta mesmo. Eu estava orando na parte da manhã, às 9 horas da manhã, e ali orando, eu estava com o meu coração muito aquebrantado. Eu senti fortemente a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu comecei a falar em línguas estranhas, orar em línguas estranhas, comecei a me conectar mesmo ali no Espírito, comecei a entrar no mundo espiritual. Isso aqui é muito profundo, parece loucura, né? Só de falar eu já posso ver como Deus ele é real, não tem como duvidar das coisas dele, não tem como ter dúvida que ele existe. Eu não sei como que as pessoas não acreditam nesse Deus. E eu ali orando em línguas estranhas, orando também. Eu orava com entendimento e orava em línguas, orava com entendimento, porque o Espírito Santo falava, fale em línguas. E eu orava com entendimento. E no momento em que eu orava com entendimento, peço até perdão aos irmãos, que eu não tenho costume de olhar para a câmera, tá, irmãos? Tem hora que eu fico olhando aqui para o céu. E eu orando, Deus ele me dá uma visão, irmão. Estava orando, Deus me dá uma visão tremenda. Na visão eu via no céu, eu vi um trono. E eu vi um homem assentado sobre aquele trono. Eu não conseguia ver o rosto daquele homem. Ele estava vestido com uma veste real, parecia vestes de rei. E na cabeça dele tinha uma coroa muito grande. E em volta dele eu via como se fosse bolas de fogo rodeando ele. Aquela bola de fogo não parava de rodar sobre ele. E de repente eu vi umas mãos muito grandes mesmo. Aquelas mãos grandes segurando uma coroa de ouro. E naquela coroa existia várias pedrinhas e pedras preciosas. Eu não sei nem decifrar, discernir que pedras preciosas não eram aquelas, porque era muito bonita. De repente eu vi uma mulher vestida de noiva mesmo, mas era um vestido trajado, um vestido bonito, um vestido glorioso. E aquela mulher tinha os cabelos longos, sabe? E aquelas mãos estendia a coroa para colocar na cabeça daquela mulher. Ela simplesmente abaixava a cabeça assim e fechava os olhos. E quando ela fechava os olhos, aquelas mãos coroavam aquela mulher. E eu falava, Senhor, o que é isso que o Senhor está me mostrando? O que isso significa? E Deus falava assim, filha,
É necessário que a minha noiva esteja preparada. É necessário que a minha noiva esteja no lugar de noiva. Aleluia. É necessário a minha noiva estar na posição que é para estar. E Deus começava a bradar, sabe, com uma voz forte, com uma voz de autoridade, com uma voz, sabe, trovão que abala tudo, sabe? E ele falava: muitos não querem ser como noiva, muitos não querem andar como noiva, muitos não estão na posição de uma noiva. Naquele grande dia vou pegar muitos de surpresa, porque não estão preparados como uma noiva que se prepara para o seu noivo. E Deus foi falando outras coisas mais profundas. Na hora que eu ia terminar a oração, isso aqui pode parecer loucura, mas é real. Eu só sei que eu estava orando, Deus me mostrou a minha oração subindo como luzes. Gente, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito forte, isso aqui é profundo demais. Só quem é espiritual vai entender isso aqui. Eu via como muitas luzes subindo, lenta. De repente ela ia subindo muito forte, muito rápido. E Deus me mostrava uma grande guerra no mundo espiritual. E Deus falava assim: filha, é assim que as suas orações sobem. E aquelas luzes era como um azul fluorescente, sabe? E ele subia. E no momento em que eu via as luzes subindo, ele falava: sinta como sobe a sua oração. E eu senti no meu corpo, eu senti. Gente, foi algo poderoso demais. E eu senti no meu corpo que eu caí no chão, eu tava de joelho, eu não conseguia ficar, sabe, com o meu corpo de pé. Eu comecei a perder as minhas forças e eu caí no chão. E quando eu caí no chão, aleluia, Jesus, eu via minha oração chegando no trono, nos pés de Deus, assim, sabe? É algo poderoso demais. Quando minha oração chegou até o trono de Deus, aquelas luzes chegou e fechou. Tipo que uma tampa fechou assim no céu. E eu voltei. Quando eu voltei, irmãos, eu senti que eu tava flutuando. Parecia que eu tava com os meus pés no chão. Parecia que eu tava levitando. Parecia que eu não estava aqui, sabe? Parecia que eu não estava aqui. Parecia que eu estava em outro universo, outro mundo. Eu falei: Senhor, que paz, que tranquilidade que eu tô sentindo em minha alma. É um gozo, é uma alegria tão profunda que eu tô sentindo, meu Deus, na minha alma. E Deus ministrava fortemente. Eu perdão, irmão, já que quando eu sinto a presença de Deus, eu choro mesmo. Eu tenho um coração muito quebrantado na presença do Senhor. Eu sei que Deus falava: filha, é isso que eu quero da minha igreja. É isso que eu quero da minha igreja. É isso que eu quero da minha igreja. Corações aquebrantados. Corações libertos verdadeiramente. Eu estava buscando por renovo espiritual, porque eu tenho passado por grandes guerras espirituais. Tenho enfrentado muitas guerras espirituais no meu corpo físico, por conta dos vídeos que eu tenho liberado aqui para vocês aqui no canal. Muitas pessoas têm me mandado mensagem aqui. Passou algo branco aqui, vocês viram, irmãos? Algo branco, vocês viram? Tremendo, né? Muitas pessoas têm me mandado mensagem, testemunhando, muitos testemunhos que eu tenho recebido no meu Gmail. Pessoas testemunhando que depois que viram os meus vídeos, sabe, voltaram pro caminho do Senhor. Muitas pessoas
voltando para Jesus, muitas pessoas se consertando, colocando a sua casa em ordem. E eu sinto a fúria do diabo muito grande na minha vida. E eu estava buscando fortemente por renovo espiritual. E através dessa busca, Deus me deu uma grande experiência que impactou a minha vida espiritual. Meus amados irmãos, o mundo espiritual não é brincadeira. Jesus está voltando. O tempo do fim está próximo. Tudo está se cumprindo. Então é tempo de se arrepender, meus amados. Se você está afastado do caminho do Senhor, volte para a presença. Volte para Cristo. Tudo que Jesus deixou escrito está se cumprindo, amados. Jesus, ele breve vem para arrebatar a sua igreja. Nós não fomos feitos para ficar aqui. Nós fomos feitos para morar com ele na glória. Isso aqui é passageiro. A nossa vida é momentânea, é passageiro, irmãos. Tá bom? Se você não está como uma noiva preparada, assim como Deus falou para mim, que muitos não estão esperando ele como uma noiva adornada e não estão na posição de noiva, esteja na posição de noiva. Tá bom, meus amados irmãos? Eu lembro que quando o meu esposo me pediu em casamento, quando eu me tornei noiva do meu esposo, a gente se separou. Por quê? Porque a noiva precisa se separar para receber o seu noivo naquele dia, na data do seu casamento. Ela tem que se separar, tem que se purificar, tem que estar na posição de uma noiva. Assim é a igreja de Cristo, aquela que vai casar com Jesus Cristo naquele grande dia. Meus amados irmãos, não é brincadeira. O reino do céu é tomado à força. Hoje em dia as pessoas acham que eu posso servir a Jesus de qualquer maneira. Eu posso entrar na presença de Deus de qualquer forma. Hoje em dia, a idolatria, irmãos, está dentro do coração dos crentes. Tem muito crente idólatra, idolatrando música gospel, cantores gospel, futebol. Olha aí a Copa do Mundo. Quantas pessoas enfeitando a igreja, colocando bandeirinha na igreja. Quantas pessoas vão ver futebol dentro da igreja. E se Jesus decidir pedir a sua alma nesse dia, para onde a sua alma vai, meus amados irmãos? Porque no reino do céu não entra idólatra, não entra ídolos. Não dá para servir dois deuses. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao diabo. Ou a gente serve o mundo, ou a gente serve a Deus. Não dá para ficar no meio termo. É gente cantando para jogador de futebol. É gente orando para jogador de futebol. Até quando, hipócritas? Até quando, raças de víbora, vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vamos adorar a Deus no momento em que queremos e abandoná-lo no momento em que não queremos mais? É tempo de renúncia, amados. É tempo de estarmos na posição de uma noiva adornada, uma noiva pura, uma noiva santa que se separa para receber o seu esposo, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele vem aí, aleluia, glória a Deus. Estes dias eu estava orando e Deus falou assim: filha, estão falando sobre avivamento neste país, mas diga que eu vou vir com juízo. Ele vai vir com juízo, tá bom? Muitos estão dizendo que o avivamento vai vir do Rio de Janeiro. E Deus me falava, esse estado é um dos estados mais depravados que existe, aonde a prostituição reina, aonde o vício reina, aonde a maldade reina. Deus não está. Parem de pregar a paz no lugar onde não há paz. Deus não vai trazer paz para esta nação. Deus vai trazer espada. E é tempo dos remanescentes se pôr à disposição e ir e pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, para que as pessoas venham se desprender dessa terra hipócrita, dessa terra mentirosa, contaminada pelo erro e pela maldade, pela mentira de Satanás. Então é tempo, amados, de se despertar do sono profundo da indolência. No céu não vai entrar noivas com veste manchada. Tem muitas pessoas manchando as suas vestes, com as vestes manchadas. Muitos estão na posição de noiva depravada, promíscua. Não é noiva, é amante. É tempo de decisão. O ai de Deus vai vir sobre a terra. Somos salvos pela graça. Sim,
Mas é necessário a igreja se colocar na posição. É necessário nós se colocar na posição. Não dá mais tempo de ficar brincando de ser crente. Não dá mais tempo, amados. Não dá mais tempo. Chega. Chega de viver uma vida de pecado. Chega de viver uma vida de idolatria. Tira a idolatria do teu coração. A idolatria do Instagram. A idolatria do TikTok. A idolatria de tudo que te tira de Deus. Tire a idolatria do seu coração, porque a idolatria também leva para o inferno. Sobre isso, desperta. Tu que dorme. E se você chegou até o final do vídeo, sentiu o desejo de reatar sua aliança com Deus, quer aceitar Jesus, deixa o seu nome aí embaixo. Deixa o seu nome aí embaixo, que eu vou estar orando por você. Amém? Não fique apegado com este mundo, porque este mundo é passageiro. A gente não vai levar nada aqui deste mundo, tá bom? Nem as nossas roupas a gente vai levar, tá? Então fique ligado, coisas terríveis virão. A gente precisa estar na posição. Esse é o vídeo de hoje, de despertamento espiritual. Espero que Deus venha te dar uma sacudida aí e você venha se posicionar. Amém? Que esse vídeo venha alcançar o seu coração e que você venha se render a Jesus Cristo, em nome de Jesus. E quando ela fechava os olhos, aquelas mãos, mulher, e eu falava, é necessário que a minha noiva esteja no lugar de noiva. Aleluia. É necessário a minha noiva estar na posição que é para estar. E Deus começava a bradar, sabe, com uma voz forte, com uma voz de autoridade, com uma voz, sabe, trovão que abala tudo, sabe? E ele falava, muitos não querem ser como noiva, muitos não querem andar como noiva, muitos não estão na posição de uma noiva. Naquele grande dia vou pegar muitos de surpresa, porque não estão preparados como uma noiva que se prepara para o seu noivo. E Deus foi falando outras coisas mais profundas. Na hora que eu ia terminar a oração, isso aqui pode parecer loucura, mas é real. Eu só sei que eu estava orando, Deus mostrou a minha oração subindo como luzes. Gente, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito forte, isso aqui é profundo demais. Só quem é espiritual vai entender isso aqui. Eu via como muitas luzes subindo, lenta. De repente ela ia subindo muito forte, muito rápido. E Deus me mostrava uma grande guerra no mundo espiritual. E Deus falava assim, filha, é assim que as suas orações sobem. E aquelas luzes era como um azul fluorescente, sabe? E ele subia. E no momento em que eu via as luzes subindo, ele falava, sinta como sobe a sua oração. E eu senti no meu corpo, eu senti. Gente, foi algo poderoso demais. E eu senti no meu corpo que eu caí no chão. Eu estava de joelho, eu não conseguia ficar, sabe, com o meu corpo de pé. Eu comecei a perder as minhas forças. E eu caí no chão. E quando eu caí no chão, aleluia, Jesus, eu via minha oração chegando no trono, nos pés de Deus, assim, sabe? É algo poderoso demais. Quando minha oração chegou até o trono de Deus, aquelas luzes chegou e fechou. Tipo que uma tampa fechou assim no céu. E eu voltei. Quando eu voltei, irmãos, eu senti que eu tava flutuando. Parecia que eu não tava com os meus pés no chão. Parecia que eu tava levitando. Parecia que eu não tava aqui, sabe? Parecia que eu não estava aqui. Parecia que eu estava em outro universo, outro mundo. Eu falei, Senhor, que paz, que tranquilidade que eu tô sentindo em minha alma. É um gozo, é uma alegria tão profunda.
que eu tô sentindo, meu Deus, na minha alma. E Deus ministrava fortemente. Eu perdoo, irmão, já que quando eu sinto a presença de Deus, eu choro mesmo. Eu tenho o coração muito quebrantado na presença do Senhor. Eu sei que Deus falava, filha, é isso da minha igreja. É isso que eu quero da minha igreja. É isso que eu quero da minha igreja. Corações aquebrantados. Corações libertos verdadeiramente. Eu estava buscando por renovo espiritual. Porque eu tenho passado por grandes guerras espirituais. Tenho enfrentado muitas guerras espirituais no meu corpo físico. Por conta dos vídeos que eu tenho liberado aqui para vocês aqui no canal. Muitas pessoas têm me mandado. Meus amados irmãos, não é brincadeira. O reino do céu é tomado à força. Hoje em dia as pessoas acham que eu posso de qualquer maneira. Eu posso entrar na presença de Deus de qualquer forma. Hoje em dia, a idolatria, irmãos, está dentro do coração dos crentes. Tem muito crente idolatrando música gospel, cantores gospel, futebol. Olha aí a Copa do Mundo. Quantas pessoas enfeitando a igreja, colocando bandeirinha na igreja. Quantas pessoas vão ver futebol dentro da igreja. E se Jesus decidir pedir a sua alma nesse dia, para onde a sua alma vai, meus amados irmãos? Porque no reino do céu não entra idólatra, não entra ídolos. Não dá para servir dois deuses. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao diabo. Ou a gente serve o mundo, ou a gente serve a Deus. Não dá para ficar no meio termo. É gente cantando para jogador de futebol. É gente orando para jogador de futebol. Até quando, hipócritas? Até quando, raças de víbora, vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vamos adorar a Deus no momento em que queremos e abandoná-lo no momento em que não queremos mais? É tempo de renúncia, amados. É tempo de estarmos na posição de uma noiva adornada, uma noiva pura, uma noiva santa que se separa para receber o seu esposo, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele vem aí, aleluia, glória a Deus. Estes dias eu estava orando e Deus falou assim, filha, estão falando sobre avivamento neste país, mas diga que eu vou vir com juízo. Ele vai vir com juízo, tá bom? Muitos estão dizendo que o avivamento vai vir do Rio de Janeiro. E Deus me falava, esse estado é um dos estados mais depravados que existe, aonde a prostituição reina, aonde o vício reina, aonde a maldade reina. Deus não está. Parem de pregar a paz no lugar onde não há paz. Deus não vai trazer paz para esta nação. Deus vai trazer espada. E é tempo dos remanescentes se pôr à disposição e ir e pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, para que as pessoas venham se desprender dessa terra hipócrita, dessa terra mentirosa, contaminada pelo erro e pela maldade, pela mentira de Satanás. Então é tempo, amados, de se despertar do sono profundo da indolência. No céu não vai entrar noivas com vestes manchadas. Tem muitas pessoas manchando as suas vestes, com as vestes manchadas. Muitos estão na posição de noiva depravada, promíscua. Não é noiva, é amante. É tempo de decisão. O ai de Deus vai vir sobre a terra. Somos salvos pela graça, sim, mas é necessário a igreja se colocar na posição. É necessário nós se colocar na posição. Não dá mais tempo de ficar brincando de ser crente. Não dá mais tempo, amados. Não dá mais tempo, chega. Chega de viver uma vida de pecado. Chega de viver uma vida de idolatria. Quer aceitar Jesus? Deixe o seu nome aí embaixo. Deixe o seu nome aí embaixo. Eu vou estar orando por você. Amém? Não fique apegado com este mundo, porque este mundo é passageiro.
A gente não vai levar nada aqui deste mundo, tá bom? Nem as nossas roupas a gente vai levar, tá? Então fique ligado. Fique ligado. Coisas terríveis virão. A gente precisa estar na posição. Amém? Esse é o vídeo de hoje. De despertamento espiritual. Espero que Deus venha te dar uma sacudida aí. E você venha se posicionar. Amém? Que esse vídeo venha alcançar o seu coração e que você venha se render a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, eu vou ficando por aqui. Até breve, se assim Deus permitir. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.